Fala galera! Então, hoje eu vou contar um pouquinho aqui da nossa viagem, que foi Bélgica e Holanda. E a gente fez esse trecho, a maior parte aí, em bicicleta, foi uma cicloviagem. Saindo do aeroporto de Guarulhos com a Aero Europa, rumo a Bruxelas, na Bélgica, e com escala em Madrid. Foi minha primeira vez viajando de avião, eu tava mega ansioso. E graças a um papo amigo aí que eu tive com os agentes do check-in, de última hora eu fui notificado lá no portão que nossos assentos tinham sido trocados para a saída de emergência, o que foi maravilhoso devido à minha estatura aí, 1,93, meus joelhinhos agradecem. Bom, chegando lá em Madrid, a gente tinha mais ou menos umas 2 horas aí para pegar o avião para Bruxelas, era uma conexão até que ok. O horário dos voos ajudou muita gente, porque a gente saiu aqui meio que de tarde, foi chegar lá na Espanha já de noite, assim, acho que umas 10 horas, não me recordo muito bem. E a gente chegou na Bélgica de manhãzinha, acho que era umas 5, 6 da manhã. Então a gente foi descansado e deu pra começar bem o horário, a gente não sofreu de jet lag. Chegando lá, a gente pegou um trem já dentro ali do aeroporto e a gente foi lá pro centro de Bruxelas para encontrar uma amiga e deixar a mala que não iria amarrado nas bikes. Além de experimentar aí as famosas batatas fritas e as cervejas belgas. Foi bem gostoso. Também compramos um chip da Base, que foi ali acho que uns 15 euros. A gente tinha, se eu não me engano, 5 gigas de internet, além de minutos de ligação e SMS. Mas a gente estava mesmo ligando, era pra internet, pra poder manter contato com o pessoal e até mesmo usar o GPS durante a viagem. Aí foi bem de boa que a gente pegou um chip só e quando os dois precisavam usar a internet era só rotear. Então um chip só foi suficiente para fazer essa viagem. Aí pegamos o trem novamente, fomos lá para a cidade de Antuérpia, para nosso primeiro hostel, o The Ash. Ótimo lugar, bem localizado e até que foi barato. A gente manteve ali uma faixa de preço entre 20 e 25 euros a noite, foi até que tranquilo. O cara lá da recepção eram super gente fina e prestativos. Assim que chegamos, fui perguntar pra eles lá onde que eu conseguia comprar bike usada, né? Não dava pra seguir a viagem do jeito que a gente tinha planejado se a gente não conseguisse comprar as bikes ali na Antuérpia. Aí o cara chegou, pegou o mapa, começou a marcar ali todas as bicicletarias que ele manjava. E por último ele marcou um lugar chamado Vridag Market, uma coisa assim. Bom, ele chamou de Friday Market. Aí ele disse que a gente fosse lá de manhãzinha, a gente ia conseguir achar, tipo, 100% de certeza que lá a gente ia conseguir achar as bikes, tá ligado? A gente saiu pra averiguar ali as bicicletarias marcadas, mas daí foi tudo em vão, né? A gente chegou, tipo, a gente chegou lá no hostel, foi descansar, guardar as malas. A gente foi sair de volta, acho que já era umas 4 horas. A gente conseguiu achar uma bicicletaria dessa que ele marcou aberta, mas as outras já estavam fechadas ali, porque das 5 horas, o nego fecha a loja e vai pra casa. Aí a gente curtiu um pouquinho mais a cidade, foi no mercado, pegar os ingredientes ali pra jantar, que no hostel tinha uma cozinha da hora. Aí voltamos lá, todo preocupado que não tinha as bikes ainda. Aí na manhã seguinte, o roteiro já começava e a gente já tava meio que perdendo tempo. Já tinha que sair na manhã já com as bikes, já tinha que ter conseguido as bikes nesse dia. Acordamos cedo, 8 da manhã mais ou menos ali, o comércio não tava nem aberto. Aí chegamos lá no endereço desse Friday Market. Aí a gente se depara com o quê? Com a praça cercada de cordas ali, abarrotada de coisas. Aí tipo, tinha roupa, fogão, geladeira, TV, videogame, armário, sofá e bicicletas e muito mais coisas. Aí começamos a olhar as bikes ali, achamos as duas que seriam nossas companheiras de viagem ali, a gente já tinha marcado que queria aquelas. O problema é que eu não via ninguém, tipo, não tinha um caixa, não tinha um vendedor, não tinha nem preço nelas. Aí um homem tava lá perto olhando as coisas meio que no mesmo lote que eu tava olhando. Aí fui perguntar pra ele como que eu fazia pra comprar aquelas bikes e tal. Aí o homem, ele me entendia, eu tava falando inglês com ele me entendia, mas ele não sabia falar inglês. Aí
O meu 1 mês de holandês lá no Duolingo não se mostrou muito útil ali. Aí do nada, surgiu um senhorzinho ali, que se assemelhava muito ao Mario Bros. Era o Fernando. Ele assumiu a conversa em inglês, logo disse que ia me ajudar ali e tal. Mas antes de eu perguntar qualquer coisa, ele virou e perguntou de onde que a gente era, que ele viu que a gente era turista, né? E aí eu respondi Brasil, ele, quê? Brasil? Eu falo brasileiro. Aí continuou ali falando de boa, tipo, um sotaquezão, pá, mas o cara falava mega rápido, mega bem. Aí falando que já tinha morado lá em Minas, era minerador de diamante, deve ter morado aqui, acho que uns 12 anos, alguma coisa assim. Aí ele falou que ia ajudar a gente, pá, que aquilo ali não era, tipo, uma feira qualquer, era um leilão, velho, era tipo um leilão da comunidade. Você tá com as paradas lá guardadas no teu quintal, na sua garagem que você não usa mais, bota na caixa, leva pra praça e é leiloado, tá ligado? Aí ele começou a explicar, pá, que o leilão ia acontecer em holandês, ele falou que ajudava a gente. E a gente ainda tava com muito tempo, que o leilão ia começar mais ou menos ali umas 11. A gente já ia voltar pro hostel pra dar o check-out, que eu acho que tinha que dar check-out lá às 10, alguma coisa assim. A gente ia pedir pra ele segurar nossas malas, enquanto a gente comprava as bikes e voltava pra poder amarrar tudo e ir embora, né? Mas antes disso, o Fernando levou a gente no prédio do lado, que também tinha um leilão, mas só que esse era da prefeitura. Cara, tinha carro, tinha moto, era um monte de coisa, tinha notebook, tinha de tudo também. E ele falando que os preços eram, tipo, mega de boa, tipo, tinha uma vanzona lá da Mercedes que o lance inicial dela era, tipo, 3 mil euros, tá ligado? Era, tipo, surreal pro... Claro que a gente não tinha essa grana, mas a gente percebe o quão barato que era pra qualidade das coisas. Tinha as bicicletas lá também, mas só que não chamou muita atenção, porque elas já estavam bem deterioradas, era corrente enferrujada, pneu já ressecado. Então não era alguma coisa que a gente podia já montar e sair viajando. Voltamos lá no hostel, demos o check-out, guardamos as malas lá numa dispensa que eles tinham. Corremos de volta pro leilão. Aí isso já era tipo, acho que a gente tava meia hora atrasado já tinha começado o leilão. É aquele medo de, puta, será que já leiloaram nossas bikes? Chegamos lá, tipo, a praça que tava vazia, tava lotada, cercada de gente lá nas cordas. Conseguimos achar o Fernando lá pequenininho no meio da galera. Aí ele já tava lá com um monte de roupa, ele comprou uma serra elétrica, ele tinha comprado uma porrada de coisa já. E falando que era tudo pra doação e tal, que ele ajudava uma ONG lá de pessoas carentes. Chegou a vez das nossas bikes ser leiloadas. A minha começou ali com um lance mínimo de 30 euros. Aí começou uma batalha árdua. Eu levei ela por 80 euros, tipo, você tinha que pagar ali 20% de imposto, aí acabou subindo pra 80. Quando chegou a vez ali da bike da Mayara, ela começou por 30 euros também. Mas assim que passou dos 90, ela teve que desistir, porque a gente tinha ali um orçamento que não ia gastar mais que 90 euros numa bike usada. Aí, por sorte, a gente tinha escolhido ali uma bike reserva, pá. E ela começou mais ou menos ali nos 20 euros. Ela era mais velhinha, mas também tava muito boa e dava pra viajar nela tranquilo. Ela acabou saindo ali por 60 euros, já com os impostos. Já com as magrelas na mão, a gente voltou no hostel pra pegar nossas coisas, amarrar os alforjes improvisados lá, que eram malas, na verdade. Amarramos lá nas bikes, seguimos rumo a Breda. Aí a gente iria passar numa Decathlon ali pra pegar um gás pro fogaréu, meu fogãozinho de acampar. A gente tinha mais ou menos ali que fazer 53 quilômetros pra chegar até Breda. Aí na nossa previsão, pelo GPS, a gente ia demorar umas 2 horas e 40. Isso aumentou devido ao sobrepeso que a gente tava e as paradas pra descansar, aproveitar a paisagem. E a gente não queria pedalar de noite, tipo, senão ia ser tranquilo de chegar no segundo ponto. O problema é que a gente não queria, pô, você pedalar à noite num lugar que você não conhece e tudo mais, ainda mais pra ir acampar é meio osso. Tipo, montar acampamento à noite é zoar. A gente parou num posto, eu tinha visto qual que era o ponto de acampamento mais próximo, eu vi que a gente já tava perdendo muita luz do sol, que logo ele ia descer. A gente olhou o caminho e falei, pô, vamos ter que acampar já nesse primeiro ponto mesmo. Fomos no mercado, pegamos ali um café da manhã, achamos um frango assado ali, fechado num ziplock, foi tipo 5 euros, mega barato. Aí logo a gente entrou numa trilha ali que, tipo, não dava pra ir pedalando sem luz, não tinha como ver um palmo na frente.
A gente andou e nada do tal lugar. O mapa, o GPS já tinha falado que a gente tinha chegado, mas a gente tava no meio de uma trilha que era mata de um lado, mata do outro. Aí eu comecei a andar um pouquinho mais assim, olhando pras laterais, até que eu achei uma clareira ali do lado da trilha ainda. Eu falei, pô, não vamos andar mais no escuro, vamos acampar aqui. Montamos acampamento no escuro, tal. Aí foi isso aí. Aí a gente comeu ali nosso jantar, nosso miojo com frango. E aí fomos dormir. Aí acordamos, porra, mó visual lindo ao redor. Caraca, que bosquezinho nice. Aí eu saí ali pra explorar um pouquinho enquanto a gente ainda tava acordando. Aí ainda não tinha nem tomado café. Aí eu andei alguns metros, não foi muita coisa não, tipo, eu tava bem na frente, 1 minuto de caminhada a gente chegaria no ponto de acampar. Aí o que são esses pontos de acampamento que eu tô falando? Na Holanda, tipo, você não pode simplesmente chegar e acampar em qualquer lugar, né? Se você faz isso, você pode tomar uma multa e por aí vai. Aí o que acontece? Lá tem essa iniciativa, eu não sei se ela é privada, se ela é do governo. Eu sei que existem pontos, tipo em bosque, trilha, essas coisas. Existem uns pontos que tem uma estrutura ali pra você acampar. Então no caso desse camping tinha um lugarzinho pra fazer fogueira, tinha ali umas madeiras empilhadas como se fosse uma mesa. Dependendo do camping, pelo que eu tava pesquisando, tem bomba d'água. Chega até umas cabaninhas pra você como se proteger de vento, chuva. É tipo uma cabana aberta, mas dá pra montar a barraca ali embaixo e ficar protegido. E por aí vai, tem essas facilidades. Então, pô, é bem da hora. Você consegue meio que traçar o seu trajeto seguindo esses pontos pra acampar. Tinha também um banquinho num morro que dava direto ali pra onde o sol nascia. Puta, que cena linda, velho. Bom, tomado o café, seguimos viagem. E isso aí fica para um próximo vídeo. Me diz aí se vocês gostaram. Se sim, curta, compartilha aí. E eu continuo contando essa história num próximo vídeo. Falou?